Karuna claramente tinha ficado mais lento e, no calor do combate, começava a fazer movimentos mais amplos e desleixados do que antes. O efeito dos blocos vermelhos agora tinha aumentado 3 vezes, e Kang Seol, percebendo essa vantagem, avançou com uma confiança cuidadosa e calculada. À frente dele havia um bloco marcado com a imagem de uma ovelha negra, e Kang Seol decidiu que aquele era o momento de dar o próximo passo no seu plano. No exato momento em que Karuna encurtou a distância com força implacável, o herói já tinha pisado no símbolo correto no tempo perfeito. Atrás do cavaleiro, um dispositivo mágico se abriu de repente e lançou uma poderosa corrente de fogo direto nas suas costas. Os blocos pretos ativavam armadilhas de ataque que causavam dano sério ao inimigo, mas havia um preço por essa vantagem, eles também alimentavam a barreira lunar que o protegia. Kang Seol entendeu imediatamente que precisaria romper aquela defesa de novo voltando aos blocos vermelhos antes de continuar pressionando o ataque. Isso não seria uma vitória rápida. Karuna, porém, apenas soltou uma risada cruel e zombeteira, debochando que o intruso era confiante demais e realmente acreditava que truques assim seriam suficientes para salvá-lo. Enquanto isso, Kang Seol percebeu a mudança sutil na postura do inimigo e entendeu na mesma hora o que aquilo significava. O Moonlight Slash estava vindo, e se acertasse em cheio, mataria ele com um único golpe. O inimigo se decidiu a usar aquele poder como golpe final, reunindo toda a sua energia mágica e concentrando tudo no jovem que estava diante dele. Numa situação dessas, era muito difícil se manter firme. O ataque mágico se espalhava por todas as direções ao mesmo tempo, preenchendo o espaço por completo, a ponto de parecer que não existia nenhum caminho seguro. Mesmo assim, quando a poeira finalmente baixou, Kang Seol continuava de pé sem um único ferimento fatal. Ele tinha conseguido se proteger usando a própria luz da lua como escudo contra aquela tempestade. Os espectadores chegaram logo a uma conclusão. A sobrevivência dele só podia estar ligada ao bloco azul sob seus pés, aquele que ativava um efeito protetor forte o bastante para mantê-lo vivo. Nesse momento, um dos observadores falou em total incredulidade e anunciou que Kang Seol tinha se tornado a primeira pessoa da história a passar no teste final. Enquanto isso, o jovem se moveu sem hesitar, e quando Karuna avançou contra ele mais uma vez, escolheu pisar no bloco vermelho exatamente no momento certo. Karuna declarou com raiva que essa batalha só terminaria em fracasso para o jovem herói, e que a morte já o esperava no fim da luta. Kang Seol encarou o olhar ardente do oponente sem o menor medo, com a expressão calma e os olhos firmes mostrando confiança absoluta nas próprias habilidades. Lá atrás, quando o garoto costumava jogar ao lado dos antigos companheiros, eles sempre perguntavam a mesma coisa, se havia algum motivo especial para ele sempre se forçar tanto assim. Então um daqueles amigos, o que usava uma máscara de relâmpago, comentou que Kang Seol tinha escolhido executar a Moonlight Dance no lugar disso. Os outros participantes ficaram chocados quando perceberam o que os 3 blocos vermelhos podiam fazer. Ao desacelerar o inimigo no máximo possível, eles criavam uma estratégia que não girava em torno de vencer de vez, mas sim de sobreviver tempo suficiente para escapar. O bloco preto, por outro lado, quase não causava dano direto por conta própria, mas ativava o padrão de ataque mortal do inimigo, o que fazia seu uso ser extremamente perigoso e difícil de acertar no tempo. Kang Seol começou a explicar que, no fundo, o princípio por trás dessa batalha era bem simples, mesmo que por fora tudo parecesse esmagador. Naquele mesmo instante, Karuna levou um golpe pesado e congelou por alguns breves segundos, claramente pego de surpresa por uma reviravolta que ele nunca esperava. O jovem herói permaneceu firme sobre o bloco da ovelha negra, com o corpo tenso e pronto, observando com cuidado cada movimento do inimigo. Ele já tinha percebido que só esse caminho poderia levá-lo à vitória. A armadura de Karuna agora estava visivelmente rachada, e o cavaleiro respirava com dificuldade, lutando cada vez mais só para se manter equilibrado. Mesmo naquele estado, o inimigo avisou o garoto para não subestimar o poder do luar, falando com o orgulho de alguém que ainda acreditava que a luta não tinha acabado. No instante seguinte, Karuna ativou suas habilidades mágicas de novo e lançou outra rajada feroz de energia direto contra Kang Seol. Kang Seol entendeu a situação na mesma hora e, naquela fração de segundo, decidiu que a única forma de sobreviver era se mover para o quadrado vermelho.
Então, no exato momento em que o cavaleiro ficou completamente indefeso, o jovem julgou que finalmente era hora de pisar no símbolo preto. Um batimento depois, ele saltou para frente com decisão e aterrissou bem em cima da imagem da ovelha negra sem qualquer hesitação. O golpe que acertou o cavaleiro fez o corpo inteiro dele travar por vários segundos, como se nem aquela estrutura coberta por armadura pesada conseguisse processar o dano de imediato. A vitória agora estava bem diante dele. O oponente já tinha perdido quase toda a armadura, e o fim da batalha finalmente começava a tomar forma. Karuna mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele não entendia por que esse jovem teimoso estava disposto a ir tão longe só para vencer. Enquanto isso, o sistema anunciou que Moonlight Knight estava sendo engolido pela luz e sofrendo dano pesado, mas ao mesmo tempo sua agilidade continuaria aumentando sem parar até o fim da batalha. O cavaleiro pensou com amargura que, sem seu ataque mortal, ele nunca teria se tornado uma existência tão temida e infame. Mas, mesmo assim, declarou com ferocidade que derrotaria seu inimigo com as próprias mãos e imediatamente avançou mais uma vez. Kang Seol percebeu que o padrão dos passos lunares tinha mudado e, por causa disso, já não era mais possível desacelerar o inimigo usando os blocos vermelhos como antes. Então ele mudou de abordagem rapidamente e decidiu que agora era hora de bloquear o ataque que vinha usando os blocos azuis. O jovem disse que era hora de acabar com esse duelo, com a voz firme, estável e cheia de uma determinação que não vacilava nem um pouco. Karuna respondeu furioso que esse pirralho insolente devia aprender humildade e lembrar que aqueles que quebram as regras sempre têm que pagar pelo que fizeram. Mas Kang Seol desviou por pouco do golpe. Naquele instante, pensou calmamente que aquele seria o ataque final do duelo dos dois. O cavaleiro liberou sua técnica mortal mais uma vez. O Moonlight Slash explodiu em luz, e a batalha ganhou intensidade de novo sob o brilho prateado que piscava por toda a parte. Kang Seol sabia perfeitamente que, se não conseguisse evitar aquilo no momento certo, morreria ali mesmo, na hora, sem chance nenhuma de se recuperar. Tudo o que ele podia fazer agora era continuar se movendo pelos blocos na sequência correta e atacar apenas nos breves intervalos entre aquelas explosões de luz mortal. Moonlight Dance realmente era o nome perfeito para essa provação, porque a batalha diante deles tinha virado exatamente isso, uma dança selvagem, bela e mortal em que um único passo errado significava a morte. O herói observou cada passo com foco absoluto, pisando nos blocos certos mesmo enquanto a magia explodia ao seu redor e pedaços das paredes de pedra desabavam ali perto. Karuna gritou furioso que destruiria esse mortal insolente, mas, no segundo seguinte, seu corpo congelou de repente no lugar. Seus olhos se arregalaram em choque quando percebeu que o ataque era inevitável. O golpe tinha sido executado com uma precisão tão perfeita que não restava espaço nenhum para desviar. O elmo do cavaleiro foi arremessado vários metros para longe, batendo pelo chão enquanto expunha sua cabeça pela primeira vez. Por alguns momentos tensos, os dois continuaram de pé, frente a frente, sem desviar o olhar, ambos mantendo o corpo rígido como se o resultado ainda não estivesse totalmente decidido. Por fim, Karuna abaixou a cabeça com tristeza, virou-se para seu mestre e admitiu em voz baixa e amarga que tinha falhado em sua missão. O cavaleiro pediu perdão no exato momento em que o golpe final caiu sobre ele, como se aquelas fossem as últimas palavras que ainda tinha para dizer. Kang Seol retomou o fôlego e observou enquanto o inimigo derrotado desabava sobre o chão frio de pedra, enquanto a espada caída rolava para longe com um leve som metálico cortando o silêncio. Então o sistema anunciou que ele tinha concluído com sucesso a provação final das Ruins of the Forgotten Moon. Uma escolha de recompensas apareceu diante dele. Junto com um baú do tesouro, o herói recebeu a conquista Moon Hunter e o título de The One Who Toppled the Moon. Kang Seol se lembrou das palavras ditas uma vez pelo deus da máscara de relâmpago, que tinha se perguntado por que ele estava tentando derrotar Karuna em vez de simplesmente evitar a luta. Na mente dele, o jovem deu sua resposta em silêncio. Evitar o inimigo nunca tinha sido o melhor caminho, porque derrotá-lo parecia muito mais apropriado. Com esse pensamento, ele olhou em silêncio para o cavaleiro caído. Esse era o motivo de ele ter escolhido conscientemente esse método desde o começo, e com isso bem resolvido no coração, ele ergueu a mão devagar diante de si.
Kang Seol lançou um efeito mágico sobre o cavaleiro caído e, com calma e autoridade, deu a ordem para que ele se levantasse de novo e passasse a servir sob sua vontade. Esse era o poder de Shadow Summoning, a característica única que o diferenciava dos outros e definia o caminho que ele tinha escolhido desde o começo. Depois de uma breve pausa, o sistema finalmente confirmou: a sombra do Moonlight Knight, Karuna, tinha sido invocada com sucesso. A sombra de Karuna já não conseguia mais reproduzir a verdadeira luz da lua, então esse poder característico tinha sido enfraquecido e continuaria se deteriorando até que a lua cheia fosse destruída. O rank da sombra invocada ainda era baixo demais, o que significava que ela herdava apenas 20% da força e da capacidade de combate do Karuna original. A plateia ficou completamente chocada, porque até agora esse cara vinha sendo tratado como nada além de um novato sem importância de verdade. Mas a pessoa diante deles agora parecia completamente diferente, tão calma e capaz que mais parecia um profissional experiente do que um iniciante. Kang Seol olhou para seu novo subordinado, deu um pequeno sorriso satisfeito e pensou em silêncio que as coisas tinham saído muito bem. Mesmo com o poder reduzido a só 20%, uma invocação de classe herói ainda lhe dava uma chance real de sobreviver. Afinal, para invocar uma sombra, tudo o que ele precisava fazer era derrotar um inimigo que possuísse uma. Agora era hora de conferir a recompensa direito. O jovem herói tinha subido de nível, e com esse avanço vieram vários novos atributos e ganhos valiosos. No Old of Eternity, subir de nível concedia 4 pontos fixos de atributo junto com mais 4 flexíveis, enquanto o crescimento fixo variava dependendo da classe e da profissão da pessoa. Os pontos restantes podiam ser distribuídos como ele quisesse, e Kang Seol, pensando como um verdadeiro Shadow Summoner, escolheu investir em Wisdom sem hesitar. Entre as recompensas também havia um item útil, a Moonlight Sword, a arma que ele recebeu por derrotar Karuna em combate direto. A Moonlight Sword, que ele já tinha usado antes de se tornar um apóstolo, possuía atributos realmente extraordinários e era valiosa demais para ser ignorada. O jovem decidiu entregá-la ao seu servo invocado, porque as sombras tinham seus próprios status, podiam evoluir de forma independente e até eram capazes de equipar equipamentos. Diferente de outros seres invocados, que na maior parte dependiam da força do mestre e exigiam pouco investimento separado, as sombras eram muito mais eficientes e vantajosas no longo prazo. Kang Seol também conseguiu um cajado que aumentava o Wisdom, e aceitou aquilo na hora porque entendia o potencial escondido de um artefato desses. A plateia, porém, não conseguia entender por que ele escolheria um atributo que a maioria considerava inútil. Além disso, ele recebeu um item que nunca tinha nem esperado conseguir. Era algo que precisava ser comido, e ele já conhecia um método especial que podia deixar o efeito ainda mais forte. Depois de terminar de analisar tudo, o jovem herói revisou as informações atualizadas na janela do sistema com uma satisfação clara e inconfundível. O efeito especial do item ainda parecia um pouco incerto, mas ele pensou que, se tinha funcionado em Karuna, então talvez pudesse muito bem fortalecer seus próprios atributos também. Alguns momentos depois, ele terminou de conferir todas as recompensas que tinha ganhado e se sentiu genuinamente satisfeito com o resultado. Agora era hora de seguir em frente. Outro desafio já estava esperando mais adiante, e a próxima aventura levava o nome Five Friendly Brothers. Nos sopés do sul das montanhas Pandia viviam tribos de trolls grotescos, e entre elas a Stone Fan Tribe escolhia seu líder por meio de um método especial e brutal, criado para garantir a sobrevivência a qualquer custo. O líder atual deles, Chief Jamad, era conhecido como um troll excepcionalmente perigoso e selvagem, um monstro cuja força inspirava medo até nas tribos vizinhas. A missão de Kang Seol era enfraquecer a Stone Fang Tribe por qualquer meio necessário e, de preferência, ele deveria eliminar pelo menos um dos líderes da tribo. O sistema também lhe deu um aviso severo: se ele não conseguisse alcançar esse objetivo, a morte era certa. E pior ainda, ele só tinha 20 horas e 47 minutos restantes. O herói calculou rapidamente o tempo e percebeu que já estava quase meio-dia, o que significava que, se saísse imediatamente, só chegaria à zona segura na manhã seguinte. No mundo da aventura, descanso era um luxo raro, normalmente concedido só depois de cada 2 missões concluídas, e essa provação atual envolvendo os 5 irmãos claramente era uma das mais difíceis.
Ele tinha 5 alvos para escolher, e cada um deles estava escondido em terreno montanhoso onde os Trolls conheciam cada pedra, cada elevação e cada trilha estreita. A missão já parecia difícil, ainda mais com uma proteção tão pesada no local. Depois de pensar por um instante, Kang Seol chegou a uma conclusão dura: realmente só existia uma única forma possível de passar nesse teste. Pela descrição, essa aventura claramente tinha sido criada para uma equipe de 5 participantes. Isso só tornava tudo ainda mais estranho, já que ele tinha sido jogado nela completamente sozinho. Restava tempo de menos para desperdiçar, e ele precisava começar a se mover imediatamente. Se demorasse mais, o cronômetro reduziria pouco a pouco suas chances, que já eram mínimas. O herói se lembrou de que, na última vez, o sistema tinha dado exatamente 6 horas para ele, mas agora o relógio mostrava um número estranhamente específico, 20 horas e 47 minutos. Esse número quebrado parecia suspeito, e logo um pensamento surgiu na mente dele. Parecia possível que o restante do grupo para o qual essa missão tinha sido feita já estivesse morto, e o tempo restante deles tivesse sido redistribuído entre os sobreviventes. Kang Seol encarou em silêncio o brilho vermelho da tela do sistema e percebeu que, de um jeito ou de outro, teria que concluir essa tarefa sozinho. Assim que tomou sua decisão, Kang Seol avançou na mesma hora e, pouco depois, sua atenção foi puxada para um posto de guarda erguido no pé das montanhas. Uma bandeira verde balançava ao vento ali, e Kang Seol reconheceu o símbolo nela imediatamente, sem precisar olhar 2 vezes. A Stone Fang Tribe só erguia aquela bandeira em ocasiões especiais, normalmente quando buscava a bênção do Arf Dragon Tancred durante o Festival da Colheita. Aquele lugar marcava o nível inferior do território da Stone Fang Tribe. A fronteira externa onde a terra dos Trolls realmente começava, e onde sua nova aprovação agora se desenrolava por completo. O garoto ficou tenso na hora e olhou mais ao redor da área, e à distância se deparou com uma cena sombria e horrível. Corpos estavam espalhados por toda parte, pessoas que claramente tinham sido massacradas por um povo bárbaro, e aquela visão fez um arrepio gelado subir pela espinha dele. Observando mais de perto as roupas, armaduras e equipamentos deles, ele começou a identificar quais funções os mortos provavelmente ocupavam no grupo. Um deles era claramente um priest, a julgar pelos símbolos sagrados e pela armadura pesada ainda presa ao cadáver. 2 dos outros eram vanguardes, e outro era um archer. Na verdade, era uma composição de equipe sólida e bem equilibrada. Um priest, 2 vanguardes e um archer, se eles tivessem trabalhado juntos direito, provavelmente poderiam ter concluído essa aventura sem acabar num desastre tão sangrento. Mas agora não adiantava ficar parado lamentando o que já tinha sido perdido. O que aconteceu não podia ser desfeito, e arrependimento nenhum resolveria absolutamente nada. Ele tinha ficado sozinho, e isso significava que precisava montar uma estratégia rápido, porque uma missão solo deixava qualquer opção muito mais perigosa e complicada. Kang Seol esfregou o queixo pensativo e percebeu que teria que confiar justamente no método que vinha considerando já fazia algum tempo. O sistema informou que ele tinha chegado a uma vila na montanha, e agora ele tinha uma escolha: atacar as casas uma por uma para reduzir o risco de emboscadas, ou se esconder durante a noite e voltar depois com um plano adequado. Ainda restavam 20 horas e 39 minutos, e o herói tomou sua decisão sem a menor hesitação. Ele seguiria até o fim nessa aventura e pegaria a melhor recompensa que pudesse conseguir, não importando quanto o caminho ficasse perigoso. O Old of Eternity sempre respondia às escolhas dos participantes do seu próprio jeito imprevisível. Nesse lugar, até um único passo podia mudar silenciosamente o rumo dos acontecimentos e alterar tudo o que vinha depois. Toda ação tomada dentro de uma aventura deixava uma marca no próprio tecido daquele mundo. E se o plano dele desse certo, Kang Seol sabia que gravaria uma lenda totalmente nova nos Chronicles. A primeira opção era a mais óbvia: atacar as casas em ordem, começando pela mais próxima. Mas Kang Seol entendia perfeitamente o quanto essa abordagem seria perigosamente imprudente, até mesmo com Karuna ao seu lado. A segunda opção, esperar o anoitecer e atacar sob a cobertura da escuridão, era definitivamente tentadora. Mas, para alguém lutando sozinho, se mover à noite por território inimigo desconhecido trazia seus próprios riscos mortais. Então, no fim das contas,
o jovem escolheu uma terceira opção. Primeiro, ele iria reconhecer a área, reunir informações e descobrir exatamente onde estava o ponto fraco do inimigo antes de agir. A primeira pessoa que ele queria encontrar era o exilado das Rocky Mountains, uma figura estranha cujo nome só era mencionado em voz baixa, como se até falar dele abertamente trouxesse azar. Pelas informações que ele tinha, existiam 5 picos nessas montanhas. A Stone Fang Tribe vivia no mais alto, enquanto os outros picos eram ocupados por criaturas inferiores, embora ainda muito perigosas. Na provação chamada Five Friendly Brothers, esse exilado tinha um papel crucial. Kang Seol precisava encontrá-lo primeiro, porque só assim o caminho oculto se revelaria. As lendas diziam que o exilado estava escondido no pé do pico mais baixo, em um lugar onde a sombra eterna sufocava a luz do sol e deixava a terra mergulhada numa escuridão fria e solitária. Ali, abandonado pelo próprio povo, ele vivia completamente sozinho. Kang Seol franziu a testa e soltou um suspiro baixo. Se a lenda fosse verdadeira, então a pessoa que ele procurava já devia estar bem perto dali. Enquanto o jovem avançava com cuidado entre as árvores, ele percebeu uma corda pendurada mais baixa entre elas, cheia de pequenos sinos que balançavam de leve no ar. Embora os sinos fossem pequenos, o som deles era agudo e surpreendentemente alto, e estava óbvio que tinham sido encantados para alertar a área no instante em que um intruso aparecesse. No momento seguinte, Kang Seol ouviu a voz de um monstro local dizendo que tinha avistado um humano por perto. O jovem imediatamente deu alguns passos rápidos, mas cuidadosos, avançando de forma controlada para não provocar pânico sem querer nem desencadear um ataque. Então o herói falou com a voz mais calma que conseguiu, dizendo que não havia motivo para medo e que não tinha intenção de machucar ninguém, mesmo enquanto o monstro tentava impedi-lo de chegar mais perto. Com uma voz trêmula que entregava medo e incredulidade ao mesmo tempo, o troll perguntou se a figura diante dele realmente era um humano. Kang Seol estreitou um pouco os olhos e pensou que aquele que ele tinha vindo procurar provavelmente estava escondido em algum lugar bem próximo. Ele deu mais um pequeno passo à frente e repetiu que não tinha mais intenções, ao mesmo tempo em que percebia que a criatura ainda o observava com cautela evidente e um desconforto profundo. Nesse momento, o sistema informou que o para claramente estava com medo dele e apresentou várias opções possíveis de resposta. Kang Seol escolheu uma das abordagens sugeridas. Percebendo que havia algo muito errado com aquele troll, ele perguntou com cuidado qual era o problema e por que ele se recusava a deixar qualquer um se aproximar. Por um breve instante, não houve resposta nenhuma, e um silêncio pesado, quase de morte, se instalou no ar entre os dois. Depois de esperar um pouco, o jovem sugeriu com cautela que talvez o troll estivesse agindo daquele jeito por causa de algum tipo de doença. Kang Seol já sabia que essa quase certamente era verdade, mas agiu de propósito como se não soubesse de nada e estivesse apenas fazendo uma suposição cuidadosa. Por fim, o troll saiu devagar de trás dos arbustos e mostrou os ferimentos em seu corpo, marcas horríveis claramente causadas pela doença e por um sofrimento prolongado. O monstro explicou que, por causa dessa infecção terrível, ninguém deveria chegar perto dele, e que se aproximar demais era perigoso para todos os envolvidos. Depois de mostrar aquilo, o troll disse que já tinha revelado mais do que suficiente e não queria expor mais nada sobre si mesmo. O jovem respondeu com sinceridade que realmente queria ouvir a história completa, e que era exatamente por isso que tinha vindo até ali. Mesmo assim, era difícil ter uma conversa de verdade estando tão longe um do outro, e o troll murmurou que o jovem devia estar louco, porque chegar mais perto também podia infectá-lo. O monstro não conseguia entender por que esse humano estava insistindo tanto e exigiu saber por que ele queria essa informação com tanta vontade logo de início. O herói respondeu que queria ouvir tudo que o troll estivesse disposto a contar, não importando quão pequena ou dolorosa fosse a verdade. Depois de pensar em silêncio por um momento, o exilado abaixou a cabeça e começou a caminhar devagar de volta para sua moradia. O sistema observou que o monstro tinha baixado um pouco a guarda. Então o troll disse que seria melhor conversar lá dentro, enquanto alertava o jovem de que não se responsabilizaria por qualquer consequência que viesse dessa conversa. Os espectadores ficaram chocados, convencidos de que esse cara só podia estar louco, porque estava entrando por vontade própria em um lugar onde podia facilmente ser infectado por uma doença mortal. Enquanto isso, os dois entraram no cômodo,
e o jovem herói se surpreendeu ao encontrar uma pilha de livros ali dentro, algo que ele não esperava ver em um lugar como aquele. O troll lhe ofereceu chá com educação, e em resposta o jovem disse que não recusaria, embora antes quisesse ouvir a história por trás de tudo aquilo. O troll começou a falar sobre si mesmo, devagar e com cuidado, tentando mostrar o quadro completo para que o humano diante dele pudesse entender direito a situação. Muito tempo atrás, as Rocky Mountains tinham sido atingidas por uma doença endêmica, uma praga que durou várias gerações e tirou a vida de um número enorme de pessoas. Por causa desse sofrimento sem fim, o povo da Stone Fang Tribe estabeleceu uma regra cruel para se proteger da doença. Segundo essa regra, qualquer um que fosse infectado e representasse uma ameaça ao restante da tribo seria expulso sem exceção. Kang Seol perguntou se isso queria dizer que seu companheiro também tinha sido banido da mesma forma, mas o troll balançou a cabeça em resposta. A mãe dele estava grávida quando adoeceu, e no momento em que a doença foi descoberta, ela também foi expulsa da tribo. Ela implorou para que pelo menos deixassem seu filho ficar com a tribo, mas ninguém ouviu. Os anciãos decidiram que até a criança que ainda nem tinha nascido poderia carregar e espalhar a doença. Na época, eles não sabiam de verdade se esse medo era justificável, mas no fim, o troll realmente nasceu carregando a doença. A mãe dele carregou esse ressentimento até o dia em que morreu, e na amargura da sua dor, desejou que tudo ao redor dela desaparecesse. Kang Seol, curioso e tomando cuidado para não entender errado, perguntou o que exatamente ela queria dizer com tudo e como ele deveria interpretar aquelas palavras. O troll explicou que ela queria que a própria Stone Fang Tribe desaparecesse, junto com essa doença amaldiçoada que tinha arruinado tantas vidas. Então, com uma voz bem mais baixa, ele acrescentou que às vezes ele mesmo também desejava poder desaparecer. O monstro tinha passado anos lendo incontáveis livros na esperança de encontrar uma cura para a doença, e foi por meio dessa busca que reuniu conhecimento sobre doenças endêmicas e seus padrões. Por causa dessa pesquisa, ele acabou descobrindo que a infecção podia, sim, ser curada, desde que alguém tivesse acesso aos ingredientes certos e soubesse como usá-los. Para isso, seria necessário um Corpse Finder Mushroom, uma coisa rara que, segundo diziam, crescia em algum lugar dessas montanhas. Depois de uma breve pausa pensativa, Kang Seol respondeu que, no estado atual do exilado, ele provavelmente não conseguiria ir buscar isso sozinho. O monstro explicou que o verdadeiro problema estava nos seus ossos. Conforme a doença continuava se espalhando, ela consumia cada vez mais sua força, e agora ele nem conseguia mais subir tão longe. Depois de pensar por um instante, Kang Seol disse com calma que ainda existia uma solução. Se o troll não podia ir, então ele poderia procurar no lugar dele. O monstro olhou para ele com confusão visível, claramente sem entender, e perguntou por que ele se daria ao trabalho de fazer algo assim por ele. Em vez de responder na hora, o jovem herói apenas sorriu e sustentou o olhar do troll, com uma expressão firme e estranhamente reconfortante. Ele tinha seus próprios motivos. Era do interesse dele estudar os líderes trolls, entender os problemas ao redor deles e descobrir a melhor história escondida dentro dessa missão. E além disso, o garoto pretendia salvar esse troll, se pudesse, então ofereceu um pequeno acordo, simples na aparência, mas claramente importante por trás disso. Foi nesse momento que uma aventura oculta começou, conhecida pelo nome The Abandoned. Sem perder mais um segundo, o garoto disparou rapidamente pela floresta, se movendo entre as árvores em busca do ingrediente que agora precisava encontrar. Quando os dois se separaram, o troll disse em voz baixa e sincera que, se esse jovem realmente conseguisse ajudá-lo, ele retribuiria o favor de qualquer forma que pudesse. Enquanto isso, o sistema atribuiu formalmente a tarefa. Agora Kang Seol precisava localizar um Corpse Finder Mushroom, um objetivo extra de missão que surgiu no meio da aventura e que podia ajudar a abrir o caminho adiante. Kang Seol pensou que The Abandoned se destacava das outras missões por um motivo importante. Só ali era possível conseguir um NPC ajudante que podia lutar ao lado do seu personagem. Os ajudantes ficavam mais fortes ao construir uma confiança verdadeira com seu mestre, quase como parceiros de igual para igual. E, se sua memória estava certa, The Abandoned era considerada uma das missões desse tipo em nível mais alto. Em qualquer aventura, cada segundo importava.
Mas esse desvio valia o tempo, porque se ele conseguisse ganhar um aliado ali, até uma situação desesperadora podia virar uma vitória. Quando o jovem finalmente se aproximou do destino, estalou a língua e xingou baixinho, claramente irritado. Os espectadores que observavam também perceberam isso, e logo entenderam que a situação à frente parecia tudo, menos boa. A maioria deles já estava preparada para ver esse herói morrer ali mesmo. Para eles, era incompreensível que ele tivesse sequer escolhido pegar essa missão paralela em primeiro lugar. Não importava por onde olhassem, eles o julgavam sem esperança. O resto do grupo já tinha sido esmagado pelo irmão mais fraco de Makata, então esse aí, pensavam eles, também morreria. Era só questão de tempo. Enquanto isso, o jovem herói foi até a borda de uma enorme rocha saliente e se inclinou para frente, olhando para baixo com atenção total. Nesse momento, o sistema informou que o processo de percepção de terreno dele tinha começado a ser ativado, refinando a forma como ele lia o ambiente ao redor. Ainda não havia sinal nenhum do cogumelo, e o herói recebeu uma escolha. Ele podia esperar, procurar pela área próxima, voltar e relatar o que tinha visto, ou primeiro verificar se o ambiente local era sequer adequado para o cogumelo crescer. De repente, Kang Seol se lembrou de que já tinha vindo exatamente a esse lugar com o primeiro personagem que criou na vida. Foi ali que sua longa aventura no World of Eternity realmente começou, e essa lembrança voltou com uma clareza surpreendente. 17 anos atrás, aquele primeiro personagem era o Magé, e o garoto tinha corrido até esse pico cheio de empolgação, completamente animado com a missão oculta chamada The Abandoned. Naquela época, ele não tinha como saber que esse sonho, essa mesma cena, se repetiria na sua vida de novo e de novo por muitos anos. No fim, ele escolheu a segunda opção e começou procurando com cuidado pela área ao redor, dessa vez muito mais consciente do que podia dar errado. Naquela época, porém, o jovem herói estava com pressa e, por causa dessa impaciência, cometeu um erro atrás do outro. Ele ignorou a cautela mais básica e, pouco tempo depois, pagou o preço por esse descuido da pior forma possível. Naquele tempo, Kang Seol não entendia nada de controle de personagem, e a frustração dessa impotência acertou ele em cheio. Aquele primeiro personagem morreu depois de escorregar de um penhasco enquanto tentava procurar o cogumelo necessário para The Abandoned. Por mais absurdo que pareça, esse tipo de fim idiota era o tipo de coisa que acontecia o tempo todo na vida. O Magé não tinha nem a força nem a agilidade necessárias para procurar algo num lugar tão perigoso, e o terreno era completamente impiedoso. Um personagem com aquela classe e rank nunca foi adequado para sobreviver muito tempo num lugar assim, e a decisão ruim de Kang Seol levou direto àquela morte. A aventura dele terminou ali mesmo, e para o jovem Kang Seol daquela época, aquilo pareceu uma tragédia pessoal de verdade. O garoto sentiu essa perda profundamente, e mesmo depois de muitos anos, a lembrança ainda continuava forte o bastante para doer. Mas foi por causa dessa lição amarga que ele ganhou a experiência que acabaria levando ao sucesso. E agora, finalmente, o momento de usar essa lição estava quase chegando. Um segundo depois, um som estranho e incomumente alto surgiu de algum lugar ali perto, cortando o silêncio do lugar. Desde aquela primeira derrota, Kang Seol tinha aprendido muitas coisas sobre The Abandoned, principalmente sobre o item-chave da missão conhecido como Corpse Finger Mushroom. Ele só se revelava na rocha ao anoitecer, naquele breve momento em que o dia estava acabando e o sol já começava a desaparecer no horizonte. O jovem herói apertou mais forte o cajado e ativou suas habilidades mágicas em silêncio, se preparando para uma tentativa cuidadosa. Shadow Hand ganhou forma, uma das habilidades básicas de um Shadow Summoner. Ela criava uma mão sombria com pouquíssima força física bruta, mas até um efeito tão simples podia se tornar incrivelmente útil na situação certa. Fazer isso dar certo logo na primeira tentativa era extremamente difícil, e até Kang Seol não conseguiu evitar duvidar por um momento se conseguiria fazer aquilo direito. Então, no instante seguinte, ele estendeu a mão com firmeza na direção do cogumelo, e a plateia que assistia só conseguiu prender a respiração. A habilidade era famosa por ser difícil de controlar, e para os espectadores era difícil até imaginar como esse cara pretendia conseguir fazer algo tão delicado. Alguns até brincaram que o jovem devia ter nascido com um rabo,
porque aí um trabalho desses teria sido muito mais fácil. Kang Seol, porém, ignorou tudo isso e manteve o foco total na tentativa. No momento seguinte, ele guiou a sombra com cuidado para frente, colocando toda a sua concentração no movimento enquanto tentava arrancar o cogumelo sem estragá-lo. Assim que conseguiu segurá-lo, tudo o que faltava era puxar com um pouco mais de força, e a tarefa estaria concluída. Kang Seol ergueu a cabeça e observou o movimento da mão sombria com tensão visível, sem conseguir esconder a empolgação crescendo no peito. Um instante depois, a mão voltou flutuando na direção dele, e Kang Seol ficou olhando de perto, tentando ver se a tentativa realmente tinha dado certo. Quando a mão sombria finalmente se abriu, o cogumelo de que ele precisava estava ali, exatamente como ele tinha esperado. O jovem olhou ao redor, pensativo, e foi então que percebeu um brilho fraco tremulando entre os galhos das árvores próximas. Enquanto isso, o sistema anunciou discretamente que a Perception tinha sido ativada e, ao mesmo tempo, uma missão extra escondida chamada Pocket Watch Without Ovner tinha começado oficialmente. Um instante depois, as condições da missão apareceram claramente na tela. Era outra missão paralela inesperada, e dessa vez Kang Seol precisava encontrar, na cidade de Konguari, alguém que soubesse alguma coisa sobre o relógio perdido. Quando ele olhou com mais atenção, finalmente percebeu. Um pequeno relógio de pulso estava mesmo pendurado no galho, meio escondido, como se estivesse ali esperando para ser encontrado. Kang Seol estendeu sua mão das sombras em direção a ele sem hesitar, e os espectadores logo acharam que ele ia pegar o estranho reloginho para si. Mas tinha um problema. Ninguém fazia a menor ideia de que tipo de relógio era aquele, então a única opção era consultar o guia e torcer por alguma informação útil. Infelizmente, o guia não ofereceu absolutamente nada. Não havia nenhum registro, nenhuma pista sobre a origem dele, e nenhum dos espectadores conseguia sequer imaginar que tipo de artefato estavam vendo. Enquanto isso, debaixo da panela, o fogo crepitava forte e animado, lançando uma luz quente na escuridão. Dentro do recipiente, a comida cheirosa fervia devagar, enchendo o ar com um aroma rico e reconfortante. O troll estava sentado em silêncio ao lado do fogo, encarando as chamas dançando com uma expressão pesada e pensativa, como se estivesse tentando organizar sentimentos que não conseguia colocar em palavras com facilidade. Ele ainda não sabia se podia realmente confiar no homem que tinha surgido na vida dele tão de repente. Essa incerteza o corroía sem parar, atormentando seu coração e deixando sua mente em constante agitação. Então uma imagem surgiu na mente de Mael, dolorosamente vívida e impossível de ignorar, sua mãe deitada na cama, indefesa, com o corpo consumido pela doença e o rosto retorcido por um sofrimento incessante. Ela tinha dito que tudo simplesmente deveria desaparecer. Não queria ver ninguém, nem encontrar ninguém, e, na amargura da sua dor, acabou passando a odiar o mundo inteiro com um ressentimento feroz e ardente. Era a maldição da carne moribunda, a herança cruel deixada pela selvagem Stone Fang Tribe. Aqueles bastardos inúteis não tinham deixado nada além de miséria e destruição. No fundo do desespero dela, chegou até a amaldiçoar o próprio filho, Mael, dizendo que ele também deveria desaparecer junto com esse mundo podre que só tinha trazido dor para eles. Mael sabia que não adiantava esperar a doença sumir sozinha. Como esperar significava uma tragédia certa, ele decidiu procurar uma cura com as próprias mãos. Ele começou a ler livros humanos um atrás do outro. No começo, as palavras não faziam sentido nenhum para ele e cada página parecia uma parede, mas pouco depois ele aprendeu as letras através de um velho livro de feitiços que sua mãe tinha deixado para trás. Quanto mais o troll estudava, mais perto chegava de entender como uma cura poderia ser feita. Mas, por mais que se esforçasse, a doença continuava avançando mais rápido do que o conhecimento dele crescia. Ele não tinha tempo a perder. Precisava terminar o remédio antes que os sintomas ficassem insuportáveis, e, para isso, tinha que conseguir um cogumelo raro que só crescia bem no topo do pico. Será que realmente tinha sido a escolha certa pedir ajuda logo para a primeira pessoa que encontrou? Mael não conseguia achar uma resposta, e essa pergunta continuava rodando na cabeça dele sem parar. O troll soltou um suspiro fundo e cansado.
Foi então que ouviu um farfalhar vindo da beira da floresta, e seu corpo inteiro se tensionou ao perceber que alguém estava se aproximando. Poucos momentos depois, ele notou movimento outra vez nos arbustos. Algo, ou alguém, estava definitivamente abrindo caminho pela vegetação na direção dele. O monstro ergueu o olhar cansado e encarou a frente, já convencido de que aquele cara tinha voltado no fim das contas. Então Mael finalmente viu a figura familiar. Era Kang Seol, respirando um pouco pesado e com aparência exausta, mas ainda assim de pé bem na frente dele. Ao se aproximar, Kang Seol disse que tinha trazido o cogumelo. Ele ainda acrescentou, com um cansaço evidente, que a infecção tinha machucado muito mais do que ele esperava. Nas mãos do jovem herói estava o ingrediente mágico que Mael desejava com tanto desespero. O troll ficou olhando para aquilo, completamente admirado, porque era exatamente o cogumelo raro que ele sonhava em conseguir. No começo, o troll não conseguia acreditar no que estava vendo. Seus lábios tremeram, seus olhos se encheram de lágrimas rapidamente, e ele lutava para entender que alguém realmente tinha se esforçado para ajudá-lo. Tomado pela gratidão, Mael caiu de joelhos diante de Kang Seol e abaixou a cabeça, aceitando naquele momento que ele era o salvador que estendeu a mão quando mais ninguém faria isso. Ele queria saber o nome desse jovem corajoso e bondoso, aquele que tinha arriscado a própria vida por ele sem pedir nada em troca. Kang Seol simplesmente disse ao troll que ele podia chamá-lo de Solman, falando com uma naturalidade que de algum jeito deixou o momento ainda mais sincero. O monstro então compartilhou o próprio nome, dizendo que ele significava Filho das Estrelas. Ele prometeu que, a partir daquele dia, retribuiria o favor ajudando Kang Seol de qualquer forma que pudesse. O troll não conseguiu segurar as lágrimas. Ninguém jamais tinha demonstrado tanta calidez ou bondade com ele antes, e, em meio àquelas lágrimas, jurou que nunca esqueceria a ajuda que tinha recebido naquele dia. Enquanto isso, o sistema anunciou que Kang Seol tinha resgatado a criança abandonada e conquistado seu apoio. Com isso, a aventura foi considerada concluída. Depois de algum tempo, o jovem herói conseguiu curar completamente a própria doença com os próprios esforços, e como recompensa por ter suportado tudo aquilo, sua endurance aumentou em 2 níveis completos. Mael também começou a se recuperar aos poucos. Pouco tempo depois, ele também estava completamente livre da doença que quase tinha destruído sua vida. Cheio de profunda gratidão, o monstro prometeu que sempre viria correndo para ajudar o jovem herói sempre que Kang Seol estivesse em perigo ou precisando de ajuda. O sistema então informou Kang Seol de que agora ele podia decidir de que forma Mael iria apoiá-lo. Também avisou que essa escolha era importante e deveria ser pensada com muito cuidado. Depois de analisar todas as opções possíveis, o garoto chegou a uma conclusão clara. Um ataque direto nunca daria certo, e a Stone Fang Tribe só poderia ser destruída de dentro para fora. Mael entendia que a tarefa dali para frente estaria longe de ser fácil, mas, mesmo assim, um plano ousado e perigoso já estava começando a tomar forma na mente dele. Não muito depois disso, o herói seguiu até o assentamento onde a Stone Fang Tribe vivia, se aproximando do lugar que em breve se tornaria o centro de tudo. Ele precisava agir hoje, sem demora, porque o Festival da Colheita estava prestes a começar, e essa breve janela era provavelmente a única chance que eles teriam. Kang Seol espiou com cuidado por trás do tronco largo de uma árvore enorme, mantendo o corpo escondido enquanto observava atentamente os guardas e seus movimentos. Naquela noite, a tribo estava realizando um festival em homenagem a Tancred, o dragão da terra que eles veneravam com devoção absoluta, e as regras em torno da cerimônia eram tão rígidas que ninguém ousava quebrá-las. Todos os membros da tribo eram obrigados a beber sangue animal de um enorme caldeirão, e participar não era opcional, aquilo era tratado como um ritual sagrado ao qual todos tinham que obedecer. Mael explicou que possuía uma poção especial. Se ela fosse despejada no caldeirão do festival, enfraqueceria severamente o poder da tribo e os deixaria vulneráveis por dentro. Kang Seol perguntou o que aconteceria com seu novo amigo se ele fosse pego executando um plano tão perigoso. Mas Mael não vacilou e, em vez disso, lembrou em silêncio das últimas palavras que sua mãe tinha deixado. O monstro sabia que o próprio desaparecimento não consertaria tudo como por mágica. Mesmo assim, no mínimo,
ele podia dar à mãe aquilo que ela sempre quis acima de tudo, a destruição da tribo que ela odiava tão profundamente. Essa missão se chamava Suppressed Revenge, e Mael entregou a Kang Seol um elixir que precisava ser misturado no caldeirão durante o festival da colheita. Depois disso, Mael partiu, e o velho esconderijo parecido com uma cabana foi engolido pelas chamas atrás dele. A única coisa que ele escolheu levar consigo foi o remédio para a doença. Ele também levou um livro antigo cheio de páginas em branco e, ao ver isso, o garoto perguntou surpreso por que ele precisava de algo assim naquele momento. O troll confessou que sempre sonhou em se tornar um arqueólogo. Para ele, o mundo era enorme, transbordando de segredos, ruínas e coisas antigas que mereciam ser registradas e preservadas antes de desaparecerem. Então, virando-se para quem tinha salvado sua vida, Mael disse que queria retribuir Kang Seol e ajudar a punir seus inimigos com o que ele chamou de Star of Reason. O sistema então anunciou que o jovem herói tinha conquistado a conquista Lonely Tobe Alone, junto com o título Attractive Creature, como se estivesse reconhecendo em silêncio o caminho estranho que ele percorreu até chegar ali. Era uma recompensa bem sólida, melhor do que parecia à primeira vista. Bônus assim podiam acabar decidindo tudo mais pra frente, principalmente se a situação começasse a desandar e nada saísse como planejado. Mas aquele não era o momento de ficar pensando em recompensa. Era hora de agir, e Kang Seol baixou o olhar para os elixires em suas mãos, as ferramentas perigosas das quais toda a operação agora dependia. Ele segurava 2 frascos pequenos. Um era vermelho, uma poção que o transformaria em troll enquanto ia consumindo sua sanidade aos poucos, e o outro era azul, um elixir violento que concedia fúria, selvageria e uma ausência total de medo. Kang Seol pegou primeiro o frasco vermelho. Um frio leve percorreu seus dedos quando ele o segurou e, com um movimento lento e cuidadoso, girou a tampa para abrir. O líquido soltava um cheiro forte e azedo, como ferrugem velha e ferro encharcado de sangue, mas ele não hesitou nem por um segundo. Inclinou a cabeça para trás e engoliu tudo de uma vez só. O efeito veio na mesma hora. Uma onda feroz de calor atravessou seu corpo, seus músculos queimaram por dentro, e seus ossos gemeram e estalaram enquanto começavam a se remodelar de forma dolorosa. Ele cambaleou e quase perdeu o equilíbrio. Ao mesmo tempo, sua visão ficou embaçada nas bordas, sua audição ficou aguçada de um jeito desconfortável, e sua pele ficou áspera e grossa, endurecendo até virar uma crosta cinzenta, quase de pedra. Aquele barulho repentino não passou despercebido. Os guardas por perto se enrijeceram na hora, claramente alarmados, e começaram a vasculhar a área com olhares atentos e desconfiados. Eles logo avistaram o que pensaram ser um dos seus e exigiram saber o que ele estava fazendo ali, já que ninguém deveria sair da vila antes de o festival terminar por completo. Agora na forma de troll, Kang Seol respondeu que estava prestes a se juntar a eles. Os guardas o repreenderam com irritação, reclamaram por ele estar atrasado e mandaram que avançasse logo. Naquele momento, o sistema anunciou que o jovem agora podia entender a língua dos trolls e que também tinha adquirido a skill Wood por um dia. Kang Seol passou direto pelos guardas e continuou andando sem chamar mais atenção. Agora, tudo o que faltava era encontrar o caldeirão e despejar o elixir nele. O caldeirão tinha que estar em algum lugar mais ao fundo. Pensando nisso, Kang Seol seguiu pelo corredor escuro e sombrio da caverna, com seus passos raspando de leve no chão de pedra frio e irregular. A Stone Fang Tribe vivia no alto entre os picos das montanhas. Ela era formada por 5 facções em guerra que viviam entrando em conflito umas com as outras, só se unindo quando algo importante as obrigava a se reunir sob seus líderes. Os xamãs ainda davam conselhos, mas os chiefs estavam mais fracos do que antes. A tribo como um todo estava perdendo força, e isso fazia daquele o momento perfeito para um golpe decisivo. Não demorou muito para Kang Seol chegar diante de um enorme caldeirão. Pelo jeito, ele tinha encontrado exatamente o que procurava, e lá dentro o sangue animal fervia grosso, formando bolhas pesadas e escuras. O jovem pegou discretamente o frasco azul e apertou a mão em volta dele, pensando consigo mesmo que a verdadeira operação finalmente estava prestes a começar. Mas, no instante seguinte, um dos trolls percebeu sua presença. A criatura estreitou os olhos e perguntou,
com clara desconfiança, o que exatamente ele estava segurando nas mãos. Kang Seol respondeu que queria oferecer o sangue que tinha coletado naquele dia. Mas o Troll logo disse que já havia sangue mais do que suficiente preparado para o sacrifício. Sem recuar, o jovem insistiu que aquele era sangue de um White Aragos e disse que aquilo só fortaleceria ainda mais o ritual, acrescentando poder em vez de causar qualquer problema. O Troll parou e olhou para o frasco com uma dúvida evidente, ficando pensativo por um momento, como se estivesse avaliando se Kang Seol estava mesmo falando a verdade. Depois de um breve silêncio, ele finalmente concordou e disse que ele mesmo despejaria o conteúdo no recipiente do altar. Kang Seol baixou a cabeça na mesma hora e agradeceu, escondendo sua atenção atrás da obediência. A Stone Fang Tribe acreditava com convicção absoluta que oferecer um sacrifício digno faria descer a bênção de Tancred, o dragão da terra que eles veneravam com devoção selvagem. E diziam que o sangue de um White Aragos era excepcionalmente raro naquelas montanhas, o que o tornava ainda mais precioso e valioso aos olhos da tribo. O Chief aceitou o frasco de elixir que lhe foi entregue e o analisou em silêncio, mantendo o olhar pesado sobre o conteúdo como se estivesse tentando julgar seu valor. Então ele abriu a tampa devagar e aproximou o frasco do nariz, cheirando com cuidado para separar o aroma e descobrir exatamente que tipo de substância era aquela. Depois de terminar a verificação, o líder declarou que o sangue era verdadeiro e bom o bastante para ser adicionado ao caldeirão sem problema algum. Não tinha como eles reconhecerem a poção pelo que ela realmente era. Mael a tinha disfarçado de forma inteligente como sangue, e o status de abandonado dava Kang Seol vantagem suficiente para escapar da suspeita deles. Sem desconfiar de nada, o Troll despejou o conteúdo do frasco na massa de sangue borbulhante e fervente, onde aquilo sumiu na mesma hora dentro da mistura vermelha espessa. O elixir agora tinha sido adicionado ao caldeirão do festival. Quem bebesse dali logo seria consumido por uma fúria insana e, enquanto isso, a meia-noite se aproximava cada vez mais. O líder então declarou que toda a bênção que recebiam vinha da terra, do sangue e da carne, até mesmo as bênçãos conquistadas por meio da brutalidade e da violência. Ao ouvir essas palavras, os monstros ergueram seus copos bem alto, se preparando para beber em grandes goles e derramar ainda mais sangue em nome sagrado de Lord Tancred. Era assim que aquela tribo sempre tinha vivido. Gritos selvagens, risadas pesadas e aclamações estrondosas se espalharam por toda a área, fazendo a noite tremer com uma excitação brutal. Trolls de todas as facções daquela tribo selvagem tinham se reunido na praça. E, entre os muitos monstros reunidos ali, os líderes das facções também estavam presentes. Olhando mais de perto, Kang Seol percebeu vários Trolls sentados um pouco afastados dos outros, com expressões orgulhosas e importantes que deixavam claro que eles tinham autoridade de verdade. Mael tinha avisado sobre isso. Ele disse que, apesar de toda a disputa interna sem fim, o motivo de a tribo ainda continuar existindo se resumia a uma única criatura. Esse ser foi aquele que pessoalmente exterminou todos os xamãs da geração anterior. Nascido da própria força das montanhas, diziam que ele era o Troll mais sábio e mais forte de toda a história de Stone Fang. O nome dele era Tiran Jamad, um ser monstruosamente poderoso que nenhum mortal comum poderia sequer sonhar em derrotar num combate direto. Depois de algum tempo, o festival da colheita finalmente chegou ao fim, embora o calor e o barulho dele ainda parecessem pesar no ar. A essa altura, todos os Trolls já tinham bebido sangue misturado com o elixir da loucura. Cada um deles tinha ingerido pelo menos uma gota. Até os próprios líderes tinham recebido uma dose da poção, soubessem disso ou não. A força do efeito seria diferente dependendo de quão poderoso cada Troll era, mas Kang Seol entendeu a parte importante logo de cara. Dentro de uma hora, a tribo inteira seria engolida pelo frenesi, então ele decidiu que era hora de sair dali antes que algo inesperado arruinasse o plano. Naquela noite, a Stone Fang Tribe desapareceria de vez e nunca mais deixaria sua marca sobre a face da terra. Com isso, o jovem herói passou para a próxima etapa da missão e espiou com cuidado por trás de um grupo espesso de arbustos, mantendo sua presença escondida. Bem diante dele ficava o tesouro da tribo, um lugar secreto conhecido apenas por um número muito pequeno de pessoas. Os espectadores não conseguiam deixar de se perguntar como alguém como ele sequer sabia onde aquilo ficava. Enquanto isso,
Kang Seol refletiu que os bens mais valiosos da Stone Fang Tribe estavam guardados ali, protegidos por guerreiros que não pertenciam a nenhuma das 5 facções. Eles talvez não fossem tão assustadores quanto os líderes, mas ainda eram perigosos, experientes e mais do que fortes o bastante para se tornarem adversários sérios. Então, sem qualquer aviso, um dos Trolls de repente cravou sua pata selvagem em outro, e naquele instante o Elixir finalmente começou a fazer efeito. O outro Troll encarou o amigo em total confusão, sem conseguir entender por que o companheiro tinha enlouquecido de repente e ficado tão violentamente instável bem na frente dele. Mas o segundo Troll já tinha mergulhado completamente na loucura. Gritando como uma besta, ele berrou que o amigo precisava morrer e pagar sua dívida com o Lord Tancred com sangue. Naquele mesmo momento caótico, o Troll enlouquecido exigiu que ainda mais sangue fosse derramado, só que acabou sofrendo um ferimento fatal antes de conseguir dizer qualquer coisa a mais. Karuna se moveu como um relâmpago e arrancou a cabeça dele com um único golpe limpo e impiedoso. Depois, avançou com uma calma confiante, ainda com a lâmina brilhando à luz do fogo. Kang Seol entendeu na mesma hora que lidar com aquelas criaturas sob o efeito da poção seria muito mais perigoso e problemático do que ele imaginava. Mesmo com Karuna ao seu lado. O jovem herói tomou sua decisão imediatamente. Ele mandou seu subordinado entrar e escolheu avançar junto com ele, sem perder mais um segundo. Agartha estava parado diante das portas gigantes com uma expressão completamente confusa, como se ainda não conseguisse entender direito o que estava acontecendo ao redor dele ou até com ele mesmo. Então, no instante seguinte, ele se virou bruscamente, sentiu alguém por perto e gritou na escuridão, exigindo saber quem estava ali. Já não havia mais chance de escapar sem ser notado, então Karuna avançou sem a menor hesitação, totalmente pronto para encará-lo de frente. O jovem espadachim saltou no ar, segurando sua arma brilhante com força nas 2 mãos, com o corpo inteiro focado em desferir um golpe decisivo. Um momento depois, ele fez o golpe desabar sem piedade, atacando com tanta velocidade e tanta ferocidade que o oponente mal teve chance de reagir ou se defender. O Troll ainda estava tentando entender quem era aquele invasor e de onde ele tinha aparecido de repente quando o ataque já caiu sobre ele. Karuna não deu resposta nenhuma. Apenas balançou a arma mais uma vez com determinação feroz, e a lâmina brilhou como luz de fogo, iluminando por um instante toda a área ao redor. A ponta da espada disparou em direção ao pescoço do guarda, e no momento em que o Troll sentiu a morte se aproximando, soltou um rugido e contra-atacou com força desesperada. Então veio o som agudo do metal se chocando, seguido quase na mesma hora por um baque pesado e seco que ecoou pela câmara. E assim, a luta acabou. Karuna ficou ali respirando com dificuldade, olhando para o inimigo caído com uma mistura intensa de raiva, exaustão e satisfação amarga. Kang Seol observou toda a troca com um interesse frio e calculado e pensou em silêncio que a força do seu subordinado ainda era impressionante, mesmo naquele estado enfraquecido. No passado, Karuna teria acabado com um inimigo assim com um único golpe sem esforço. Agora, porém, só restava uma sombra do poder esmagador que ele já teve. Mesmo assim, a vitória tinha produzido exatamente o resultado que eles precisavam. A chave que estava pendurada no cinto do guarda agora estava em segurança nas mãos do jovem herói. Kang Seol se aproximou dos portões enormes enrolados em correntes grossas e pesadas, sabendo que atrás deles ficava o cofre secreto de tesouros da tribo. Ele tinha várias escolhas diante de si. Podia abrir as portas da Câmara do Tesouro com a chave, roubar o que estivesse lá dentro, decifrar o feitiço gravado, fazer uma cópia dele ou simplesmente se esconder por perto e esperar o momento perfeito. Ele sabia muito bem que o que descansava atrás daquela porta não era um tesouro comum, feito para mãos qualquer. Era um presente que diziam vir do próprio Tancred, a Stone Fists, luvas forjadas de escamas petrificadas de dragão. Aquelas luvas concediam um poder monstruoso. Elas podiam despedaçar pedra com facilidade e fortalecer muito a magia da terra e do metal, mas o preço ligado a elas era assustador, séculos de derramamento de sangue, guerras de clã e conflitos internos sem fim. Para pôr fim àquela matança interminável, um xamã antigo lançou certa vez uma maldição fraterna sobre os líderes. Qualquer irmão que matasse outro viraria pedra, mas o próprio ódio continuaria vivo naqueles que viessem depois.
Essa era a história sombria e miserável daquele clã. Por causa disso, a missão atual tinha recebido o nome amargamente irônico de Friendly Brothers Again. Kang Seol pegou a chave, mas decidiu não tocar nas luvas. O caos serviria melhor aos seus planos, e mais cedo ou mais tarde, os líderes enlouquecidos correriam para o tesouro por conta própria. E, quando encontrassem os guardas mortos esperando ali dentro, naturalmente concluiriam que um dos seus tinha traído os outros e atacado primeiro. Kang Seol entendeu que só isso já bastaria para reacender o velho ódio entre eles e fazer aquela hostilidade mútua explodir mais uma vez. Enquanto isso, o chieftain da tribo ordenou furiosamente que os portões fossem arrombados. No instante seguinte, um estrondo ensurdecedor ecoou, uma explosão violenta fez o chão tremer e as chamas iluminaram a noite. Quando os monstros finalmente forçaram a entrada no tesouro, o ar lá dentro parecia pesado e sufocante, carregado pelo cheiro de cinzas, pedra queimada e magia antiga ainda pairando no lugar. Eles olharam ao redor em completo desespero, tentando avistar as lendárias luvas do dragão da terra que todos ali tinham passado a reverenciar e temer. Mas então perceberam que alguém já tinha pegado as luvas e as reivindicado para si. Naquele instante, medo e raiva se misturaram em seus corações. Alguém da própria tribo tinha feito aquilo. A suspeita dele se voltou imediatamente para Tiran Jamad, orgulhoso e poderoso demais para aceitar a existência de iguais ao seu lado. Os Chiefs mostraram as presas e sibilaram como feras encurraladas, já se preparando para atacar. Mas jamais soltou um rugido tão estrondoso que até o chão sob eles tremeu. Ele lembrou a todos que estavam presos à maldição fraterna e que nenhum deles podia matar outro Chief sem pagar por isso com a própria vida. Um dos xamãs mais velhos se pronunciou e disse que aquele não era o momento para conflito interno. A tribo já estava se destruindo sozinha, e, se os Chiefs começassem a lutar agora, o que restava da força deles morreria junto. Outro ancião apoiou essa ideia, alertando que a loucura estava se espalhando por tudo e que eles precisavam ao menos proteger aqueles poucos que ainda não tinham perdido a sanidade. Depois de uma discussão longa e amarga, eles finalmente decidiram permanecer ali e guardar o tesouro arruinado até que novas portas pudessem ser feitas e instaladas. Mas, naquele exato momento, um dos líderes de repente sentiu que havia algo errado e instintivamente ergueu a cabeça. Seus olhos se arregalaram na hora quando uma luz estranha brilhou no teto, queimando de um jeito sinistro entre as grandes placas de pedra acima deles. Enquanto isso, o assentamento do lado de fora tinha mergulhado em uma escuridão quase total, e muitos trolls agora estavam largados pelo chão como corpos depois de um massacre. O Chief praguejou baixinho com brutalidade. O lugar onde viviam tinha sido completamente destruído. Para onde quer que olhasse, tudo estava quebrado, despedaçado e reduzido a ruínas. Primeiro, ele precisava controlar a raiva fervendo dentro dele, e depois disso acertaria as contas com todos os outros responsáveis por aquele desastre. Então, de uma vez só, ele percebeu que havia alguém por perto. Estreitando os olhos, exigiu saber quem estava ali. O sistema informou Kang Seol que Makata, o xamã da terra, tinha percebido sua verdadeira natureza. Por causa disso, o efeito da poção estava sendo interrompido, seu corpo começava a voltar ao normal, e a língua dos trolls estava se tornando uma skill permanente. O jovem herói não esperava ser descoberto tão rápido, então por um breve momento foi pego de surpresa. Mesmo assim, pensando bem, isso nem era tão surpreendente assim. Mesmo que esse inimigo fosse considerado o mais fraco entre seus irmãos, ele ainda era um dos líderes da tribo e estava longe de ser alguém que pudesse ser subestimado. Enquanto isso, Makata rosnou com raiva, dizendo que finalmente tinha entendido quem era o invasor, e um rugido feroz saiu do fundo da sua garganta.